Olá, meus irmãos, saudação de paz a todos vocês, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Passando por aqui para dar sequência à nossa aula teológica, e desta feita nós entramos no livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo, escrito à igreja de Éfeso ou aos Efésios. No vídeo anterior você viu a respeito de Gálatas, né? E nós estamos no Novo Testamento. O livro que nós estamos é o Panorama do Novo Testamento. Lembrando que nós mencionamos no primeiro dia que nós temos 21 cartas totalizadas no Novo Testamento, da qual são divididas em duas partes. A primeira é as epístolas paulinas, a segunda é as epístolas gerais. São duas epístolas e dois conjuntos de estilos de carta. E as epístolas paulinas são as escritas pelo próprio apóstolo Paulo. Beleza? Aqui o que nós estamos observando é que nós estamos na parte 57 e nós vamos ler com vocês. Diz assim: Efésios é uma das cartas da prisão. Cartas da prisão. Guarde isso com você. É muito semelhante à carta de Colossenses, pois ambas tratam do mesmo assunto. Qual é o assunto? Cristo, a cabeça da igreja. Essa é a temática principal. Pastor, o que trata Efésios? Cristo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, né? Então, Robert Grundy destaca a ênfase de cada uma das cartas, dizendo: a epístola aos Efésios encarece a igreja como o corpo de Cristo, ao passo que Colossenses ressalta o fato de que Cristo é a cabeça. Colossenses adverte contra as falsas doutrinas que submete a Cristo, aos passos que Efésios expressa louvor por causa da unidade e da bem-aventurança usufruída por todos os crentes em Cristo, tá bom? Então aqui está dizendo o que trata a carta aos Efésios. Aqui trata como Cristo, como cabeça da igreja, mas dando ênfase à igreja como corpo de Cristo, diferente de Colossenses, que trata Cristo, destacando Cristo como cabeça, tá bom? Autoria e data: Paulo é o autor da carta. Ele a escreveu durante o seu aprisionamento em Roma, por volta de 60 anos depois de Cristo. Então, pastor, quando foi escrito o livro de Éfesos, ou aos Efésios, 60 anos depois de Cristo, pelo apóstolo Paulo, e ele estava preso no momento em que ele escreveu essa carta. Olha só que interessante, né? Então, lembrando para você que a carta foi escrita à igreja de Éfeso, e Éfeso era uma grande cidade, estava nessa época sendo um grande centro comercial da Ásia Menor, que hoje é chamado de Turquia, tá? Então é importante a gente destacar isso, que Paulo estava preso quando escreve palavras tão abençoadas, tão fortes, como essa que nós recebemos aqui através da carta, tá bom? Tanto é que Paulo escreve para expandir os horizontes, né, a fim de que o povo de Deus compreendesse o propósito eterno de Deus e da sua graça, valorizando o alvo da igreja, né? E para entender que a igreja ela é de suma importância, e que a igreja ela não é física, a igreja ela é espiritual. Então, por isso que ele usa o termo da unidade e o termo do corpo de Cristo, para deixar claro a nós a importância da igreja como uma igreja não só visível, mas também invisível, que tem peso, que tem força no reino espiritual. Por isso que você vai encontrar por várias vezes aqui falando sobre a unidade, por exemplo, há um só corpo, um só espírito. Você vai encontrar muito a esse respeito escrito dessa forma, tá bom? Tema e propósito. O tema de Efésios é a unidade da igreja, expressa na figura do corpo humano, em que Cristo é a cabeça. Não se pode deduzir um propósito claro dos textos da carta. No entanto, é sabido que os cristãos judeus primitivos tendiam
a separar-se dos irmãos gentios. Guarde isso na sua cabeça também, tá? Os cristãos judeus primitivos tendiam a separar-se dos irmãos gentios. Isso pode ter motivado o apóstolo a escrever sobre o tema da unidade. Paulo sabia que havia uma separação entre os judeus, né? Entre os cristãos judeus primitivos, que queria separar-se dos gentios. E Paulo não via isso como um ponto positivo. Então Paulo escreve a carta, deixando claro, principalmente aos judeus primitivos, sobre a importância da sua unidade do reino de Deus. Tá bom? Destinários. Os destinários são os crentes de Éfeso, que é o que nós estamos falando aqui. E é a cidade mais famosa e populosa da Ásia Menor. Que coisa legal, né? Então, na atual Turquia, estava a cidade de Éfeso. E é a cidade mais famosa e popular da Ásia Menor. Aqui também diz um dos principais centros urbanos do Império Romano. Né? Nós falamos aqui sobre o grande centro comercial da Ásia Menor, no início eu falei aqui, que é a cidade de Éfeso. Então, isso é de suma importância. Era também o centro religioso da província, cuja religião gritava principalmente em torno do templo de Diana. É bom você registrar isso, sobre essa deusa que se tornou alvo de migrações e turismo nessa cidade de Éfeso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E provável que Áquila e Priscila tenha fundado a igreja de Éfeso. E Paulo também, trabalhou ali. Timóteo depois dele. Muitos estudiosos, contudo, acreditam que Efésios era originariamente uma carta circular a ser lida em toda a igreja da Ásia Menor, pelo fato da expressão em Éfeso, ou seja, ele não estava ali, né, e também não era direcionada só ali. Não constar dos manuscritos mais antigos. Podemos dividir a carta de Efésios da seguinte forma: primeiro, a igreja como povo; segundo, a igreja como corpo e família; terceiro, a igreja semelhante a Cristo, para depois ter as saudações finais. Beleza? Destaques. Alguns textos destacam a unidade. Um novo homem. Destaca-se um corpo, um mesmo espírito, uma esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. O texto também apresenta 3 símbolos da Igreja de Cristo. Qual? Corpo. Olha os 3 símbolos da Igreja de Cristo: corpo, templo e esposa. Você vai encontrar neste livro, tá bom? Características especiais. A carta aos Efésios não foi escrita para combater nenhum erro ou heresia em particular. Como ocorre com a maioria das cartas, o texto apresenta-se mais próximo da reflexão que da instrução. E aqui nós estamos encerrando essa pequena carta do apóstolo Paulo, mas que porém trata de coisas importantíssimas, como o ministério da vocação dos gentios, o apostolado de Paulo, a importância da unidade e dos gentios serem recebidos pelos judeus, entendendo-se, e Paulo passando que a igreja, ela é um corpo, e como corpo você não pode rejeitar aquilo que o cabeça que é Cristo, já aceitou, tá bom? Isso é de suma importância. Eu vou parando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa e sua família, te lembrando que nós estamos na maratona de encerrar o panorama do Antigo Testamento, e nós estamos aqui na página 59, dando esse encerramento a respeito de a epístola do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios no ano 60 depois de Cristo, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Não esqueça de ler as referências de temas
que nós temos em todos os nossos versículos que nós mencionamos aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe, fica na paz.